Oi, entramos de novo. Vamos lá, a Camila vai lá. E aí, Camila? Tá? Aqui deu ao vivo. Ok. Ok. Para ti tá. Para mim apareceu solicitar. Do lado ali daquele pontinho de interrogação embaixo. Não está aparecendo um emoji redondinho? Não, tá parecendo uma setinha e duas carinhas do Tá. lado. É nas carinhas, é nas carinhas. Transmitir ao vivo com. Tá. Com a Eba, Fábio, apareceu. Tá. escreve Fábio Ah, Magno e você achei. vai. Tá, beijo. Nada como alguém inteligente em termos de tecnologia para nos salvar, Fabi! Graças a Chegamos! Deus! Ê! Ai, 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 a gente não pode Ainda bem fazer que eu não isso, faço Dani. isso. Senão vão descobrir a nossa idade, Dani. Não pode fazer isso. A gente Não, tem que mas a entrar em minha eu super. tenho certeza. Não, Fábio, eu sempre digo que eu sou uma analfabeta digital, Nem totalmente. Não brinca, tem nem ideia. brinca. Eu também não sou do Insta, agora que eu tô me apropriando um pouco disso, mas olha, não é fácil. E sabe que antes, quando eu E o pior entrava, não eu é. podia, eu podia clicar solicitar, e agora não tá me dando mais essa possibilidade. Então, por isso que eu achei estranho. Eu disse, ué, E o pior não é isso. Eu falando, tentando falar com a Camila com esses fones de ouvido, eu não escuto nada no outro telefone aqui. Tipo, cara, não tô entendendo. Totalmente burra. Coisa triste. logo, logo, logo estaremos ao vivo. Daí é mais tranquilo, né? Então vamos lá Pois falar sobre o é. nosso bate-papo. E então, guria, a Fábia é minha eterna conhecida e desconhecida, né? Total desconhecida, né, Dani? Que coisa incrível. E a gente se fala pra A gente caramba. não se conhece ao vivo, gente. É incrível isso, é incrível. Porque eu Incrível entrei isso. na Nasce na quarentena, né? Então fui filha adotada da quarentena, digamos assim. E aí eu Mas a gente já se conhece há um bom tempo de telefone e de de paciente. paciente de telefone. Olha que coisa incrível, é incrível mesmo. Mas essas redes que a gente vai formando, né? Então vamos lá, vamos É. falar do nosso sono e da nossa amamentação, que olha, eu venho falando sobre isso já há Pois mais. é, mas a Camila já nos chamou a atenção aqui, ó, que a gente não se apresentou pra Então vamos ninguém. nos apresentar, vamos lá. Dani, começa aí, depois eu vou. Bom, eu sou a Dani, eu tenho trabalho, não, eu sou do Amamenta, tá? Eu trouxe o Amamenta há alguns aninhos atrás, não posso falar porque agora já entreguei a idade pela analfabetice digital. E então eu sou a Dani do Amamenta Porto Alegre, a Dani do Amamenta. Legal, legal. Vamos falar um pouquinho sobre o Amamenta e aí a Fábio se apresenta aí para Eu sou a vocês. Fábio, sou psicóloga, trabalho com sono já só com o sono há 6 anos, mas com desenvolvimento infantil, que o sono estava incluído, eu trabalho já desde que eu me formei, há uns bons 20 anos atrás, né? A gente vai entregando aos poucos a nossa idade aqui. Então, é interessante lembrar que eu já vinha trabalhando, sempre trabalhei com crianças de 0 a 6. Eu trabalhava com psicologia escolar em pré-escola. Sou apaixonada por essa área e o sono tanto bateu na minha porta, tanto bateu na minha porta que uma hora eu precisei abrir para ela, né? Para ele. E aí entrou e como eu brinco com todo mundo que eu faço live, eu digo, eu trabalho com sono, só com sono há 6 anos. Ai, que sono. Que é engraçado isso, sabe? Que quando a gente fala sobre uma alimentação, chega uma hora que as pessoas começam a dizer assim, ah, mas tu vê, ele não tá, não sei o quê. E como é que eu faço pra dormir? E não sei o quê, e a criança tá mamando e não tá dormindo. E parece que as coisas meio que se misturam muito quando a gente fala em amamentação. É. E chega um momento da fase, tipo, chega uma hora ali, bem no iniciozinho, bem recém-nascido, primeira semana, 15 dias, não é muito, não entra muito nessa questão do sono. Mas quando o bebê começa a chegar lá pelos 2, 3 meses, É. que eu digo que já não é mais um Um bebê ali, que recém-nascido, aquele come, dorme e não faz nada, sim. né? Tá, mas o que eu vou fazer com um bebê de 2 meses? Parece que é uma coisa meio ilógica. Vou brincar de me esconder, quem sabe, com essa criança? Vou brincar de quê com uma criança de 2, 3 meses? O que eu faço com essa Que criança? tá acordado. Né? Tipo, é? Exatamente. E se não dormiu? Meu Deus, não dormiu! Será que não comeu? Alguma coisa tá errada. E agora, né? E daí parece que dá Dá uma um guinada. desespero, porque antes comia, dormia e acordava, comia, dormia e acordava. E de repente começa a não ter mais essa rotinazinha que antes existia. Que ele E praticamente. ainda é um bebezinho. Exato.
Exato, né? exato. É um bebezinho. Sabe que o mais interessante, Dani, que eu falo sempre quando eu trabalho, quando eu faço live ou palestras com alguém que trabalha com amamentação, é que quando a amamentação está bem estabelecida, geralmente o sono está bem estabelecido. Ou quando o sono tá bem estabelecido, a amamentação também se estabelece. Agora, quando um desestabiliza, aí é que entramos em algum buraco que é difícil de sair. Por quê? O bebê que tá com sono, ele vai pro peito mamar e não tem força. Ele mama e capota. E ele não mamou bem, ele não dormiu bem. E aí começa a chegar o meio-dia, ele não dormiu nem mamou. Aí 2 da tarde ele não dormiu nem mamou. Aí 5 da tarde ele não dormiu nem mamou. Aí às 6 da tarde, aquele choro enorme de um bebê que nem dormiu bem e nem mamou bem, né? E é incrível como ali no começo do recém-nascido, a gente precisa dar atenção a isso. Mas eu sempre digo, a consultora de amamentação primeiro, porque eu sou a segunda etapa. Eu preciso ter certeza que esse bebê tá com uma pega legal, que ele tá sugando bem, que ele tá sendo nutrido, porque um bebê que não está nutrido, ele não vai dormir bem. E essa é a grande evolução, né? Ele precisa comer bem para ir ajustando essa fome para o Uhum. dia, para ir ajustando o sono para a noite. E essa é a nossa evolução nos primeiros anos. Pois é, e aí é uma coisa que me chama muita atenção, e eu acho que tu concorda comigo nisso, vê se eu tô certa nessa colocação que eu faço para as mães, que é uma coisa que eu percebo ao longo do tempo, às vezes, a mãe tá amamentando super bem, tá tudo muito bem, lá no início, a gente teve alguma dificuldade da introdução da amamentar da mamada, a bebê, ou uma baixa produção de leite, ou demorou a tal da descida do leite, sei lá, algum descompasso Sim, ali, ou machucou, bebê prematurinho, um pouquinho mais fraquinho, sei lá, tá? Sempre tem aquela coisa do tipo, eu costumo dizer que o bebê nasceu prematuro, um pouquinho prematuro, às vezes, tipo, 37, 36 semanas e meio, nasceu bem, tá sim, tudo de boa, tá tudo bem. Mas a criança tá com uns 20 quilos e tu olha e diz, é é prematuro. prematuro. Então sempre tem aquele medo, aquela Sim, carga. Então a criança começa a crescer e aquele medo do tipo assim, será que eu vou dar conta do sim, prematuro? Sabe? Eu tenho que fazer ele crescer. E, meu Deus, eu tenho que alimentar essa criança. E se ele for prematuro? E se ele. E pior ainda, o maior medo daí, o maior medo que eu percebo é aquelas primeiras 2 semanas, se o bebê não ganhou o peso esperado, aquela carga vai acompanhar essa mãe, parece, até a criança fazer 120 18 anos anos, de quando se idade. formar na faculdade. Não, eu acho que vai É, mais, eu tenho é certeza que vai verdade, com mais. Então, certeza. aquela criança tá crescendo, tá mamando bem, só que como ela não tá o tempo inteiro dormindo, e se ela dá uma reclamada, automaticamente deve ser fome, porque, meu Deus do céu, não pode ser outra coisa, entendeu? Ele não Exato, mamava bem, ele já não ganhou peso lá no início. Então, exato. e daí o que é? Se eu botar o bebê no peito, ele vai mamar, ele vai tirar um pouco de leite. Mas será que aquele reclamada era necessariamente fome? Então, às vezes, não é um bebê que não esteja mamando bem, mas a gente tem tal insegurança em relação a isso que acaba criando novos hábitos, novas Novas rotinas ali, rotinas. que não necessariamente era uma fome, mas o bebê não estava com fome naquela hora, era uma, sei Com lá. certeza, Dani, super concordo contigo. Acho que a carga maior, ela vem da nossa família, que vai ser o que a gente vai apresentar como família para o nosso filho, né? Então, eu acho que esse lado da psicologia me dá um suporte enorme para trabalhar com o sono. E para ti também, provavelmente, né, ter essa leitura de dinâmica familiar, ou seja, meu bebê não ganhou peso nas 2 primeiras semanas, mas agora tá super bem, tá dentro da curva, tá crescendo, tá ganhando peso. E a gente fica com aquelas 2 semanas na nossa cabeça como se eu tivesse que nutri-lo o tempo inteiro. Então, esses medos que a gente passa e que fazem parte do nosso puerpério, o nosso pós-parto, ele é cheio de terrores pelo meio do caminho, né? Então, é importante nesse momento a gente conseguir elaborar um pouquinho desse bebê, ter um suporte e aí ter um médico que nos acolhe, né? Um pediatra legal que diz, o teu bebê já cresceu, já ganhou peso, aquilo passou e tá tudo certo. Então é importante a gente conseguir fazer essa leitura desse início, porque sim,
a mamada, ela acaba muitas vezes sendo não só o alimentar, ela vai ser o aconchego, ela vai ser o cuidado, mas pouco a pouco, à medida que esse bebê vai crescendo, a gente precisa ir apresentando para esse bebê outras formas de acalmar. Se ele mamou à 1 da tarde e 1h15 ele começou a resmungar, por que eu vou colocar no peito se ele tá agora, acabou de terminar uma mamada? Então, começar a apresentar para essa criança novas formas de tranquilizar, eu acho que é um dos passos mais importantes para a gente sincronizar a amamentação e sono. Porque o que eu vejo é que muitas vezes a gente tem como ferramenta o peito para tudo. E ele é maravilhoso porque ele vai tranquilizar, ele vai acalmar, ele é, não se discute, né? Não, insubstituível, não se fez ainda um artificial tão perfeito. Mas a gente precisa ir desenvolvendo e ajudando essa criança a entender que existem outras formas de acalmar, né? E aí eu acho que é o que tu estás falando, porque se eu entendo que o meu filho perdeu peso e ele então precisa comer o tempo inteiro, cada vez que ele chorar eu vou dar um mamar para ele. Mas por que eu preciso dar um mamar para ele se eu poderia dar um colinho? Se eu poder... Então, é as figuras que a gente vai criando e isso ao redor da amamentação. Eu vou mamando, chega uma hora que ele não sabe o que é se acalmar, ele não sabe nem o que é fome quando é que ele tá nervoso, né? Então isso é bem interessante a gente começar a pensar nesses dois pontos. Eu acho que faz toda a diferença na vida do bebê ele ter um espaço em que ele pode acalmar de outra forma também, né? Então isso que tu estás falando faz todo sentido. O que eu digo assim, ó, faz diferença na vida do bebê. Bom, isso tu pode falar mais do que eu, tem muito mais conhecimento do que eu. Mas o que eu coloco para as mães é que eu acredito que isso faz muito mais diferença também na vida da mãe. Importante isso também para a mãe. E aí que tá o que eu digo para todas as mães. Não está errado elas fazerem isso em termos de, cara, tá bom para ela, tá funcionando, o bebê tá ganhando peso, tá tudo ok, tá tranquilo, a rotina tá perfeita para ti. Perfeito, Exato. gente. Tá dando certo? Tá dando certo. Exato. Não é uma coisa que a gente diga, não, tu não pode fazer isso. Não, de modo algum. Agora, o que eu tenho visto é que assim, as mães chegam super esgotadas, super cansadas, e não, mas eu tenho que fazer porque eu não sei, não, porque me falaram, meu Deus do céu, elas estão correndo atrás do rabo o dia inteiro, aí elas chegam esgotadíssimas à noite, e daí tu diz, porque de noite eu vejo, meu peito tá murcho, porque eu não tenho mais leite, porque eu não aguento mais, porque eu não sei o quê, porque eu tô... E daí... Tá, mas como assim? Se tu não tá aguentando mais e a gente tem, por exemplo, 2 meses e meio, 3 meses de amamentação e a gente espera que tu chegue pelo menos até o 6º mês, eu tenho metade do trajeto pela frente, pelo menos. E eu tô quebrando a fonte mantenedora da situação. Exato. Então alguma coisa tá errada, sabe? Não tá rolando. Né? Eu costumo dizer que eu tenho que cuidar muito da mãe. Então... Alguém perguntou aí como é que eu identifico se isso é fome ou não é fome, né? Essa semana eu falei com uma paciente que, por incrível que pareça, tu também tá tendo. E ela me falou... Sempre, né? Ai, mas a Fábio... Que amor! Daí eu disse, ai, mas acho que tu devia falar com a Fábio. Eu tô falando com a Fábio! Daí eu falei com ela me disse assim, Dani, mas eu tenho certeza que não é fome agora, porque a Fábio já me falou uma coisa do tipo, ela me disse assim, ele mamou tri bem, eu noto que ele mamou bem, eu vejo que ele tá mamando bem, e ele fica, eu botei no colo, ele fica brigando, procurando meu peito. Só que já aconteceu de ele ter mamado tri bem, ele dá uma dormida, quando eu tiro do peito um pouquinho, ele vê que saiu, ele se dá por conta, ele quer voltar. Se ele der uma resmungada e eu ficar com ele no colo, ele só vai se acomodar no meu peito de novo. Mas essa resmungada, se o meu marido imediatamente pega, ele dorme. É incrível. Sem fazer nada. É incrível. Exatamente, exatamente. Dani, eu acho que aí tu falaste, né, no que tu trouxeste de 2 pontos importantes. Um lá no começo da tua fala, que é o peso da mídia social na criação dos filhos de hoje em dia. Então eu li que se ele resmungar, eu tenho que plugar. Tenho que colocar no peito. Eu li que se eu não fizer isso... Daí tem uma frase que eu detesto, que eu digo pra toda mãe. Quanto mais tempo no tite, melhor, mãezinha. Eu não gosto dessa frase, porque eu digo que não é isso. Primeiro que assim, a mamada tem que ser efetiva para funcionar em relação a estímulo de produção de leite. Não, eu digo para as mães que o volume negociado nem sempre é proporcional ao tempo. Claro. Exatamente. Então não adianta eu botar muito tempo, porque eu não estou negociando às vezes tanta coisa. Exatamente. E a gente não pode esquecer que o sugar é o gasto de energia do bebê. É a maneira que ele gasta energia.
Se eu ficar sugando o dia inteiro, qual o leite que eu tô pegando, né? Se eu fico e capoto. Agora, se eu vou no peito e faço uma pega grande, uma pega bem feita, uma pega legal, eu pego todo, o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto leite, todos os leitinhos que tem que ser, né, que tem que entrar. A diferença daquele bebê que suga sem força é o bebê que vai perder peso, é o bebê que vai ser inserido a fórmula, é o bebê. Então eu acho que existe uma questão de mídia social muito pesada nas mães que têm chegado até mim, é como se a gente tivesse que seguir à risca aquela pessoa daquele Instagram. E eu não sou nada mídia social também, eu comecei a fazer meus stories, meus vídeos, para falar para os pais que bebês acordam à noite, ponto número 1. Porque se vende noites completas para um bebê de 3 meses. E como é que eu vou conseguir se ele não tem nem maturidade geral para conseguir uma noite completa? Tem uns que fazem? Tem, naturalmente. Já vem ali com aquele reloginho ajustado, não quer dizer que vai seguir. Mas é importante a gente pensar que esses bebês que estão mamando o tempo inteiro e que a mãe está esgotada, é exatamente o que tu disseste. Daqui um pouco essa mãe desiste da amamentação porque ela está cansada e com 3 meses ele desmama. Então é bem o que tu falaste. A gente precisa dar um olhar para essa mãe muito grande. E no meu trabalho com sono, meu olhar é, obviamente, o foco bebê, mas eu trabalho com os pais. Eu sempre digo, vocês estão prontos para mudar? Vocês estão prontos para conhecer uma maneira nova de ensinar a esse bebê a dormir ou vocês querem continuar com a maneira que vocês geralmente fazem? Porque há um caminho a ser traçado por aí. E isso vai incluir a gente ajustar essa amamentação, isso vai incluir a gente pensar como é que esse bebê está mamando, porque tem uma coisa, né, Dani? Essa questão do ficar o tempo inteiro no peito, quando a gente não tem uma mamada efetiva no dia e só esse dia inteiro no peito, a gente acaba tendo um bebê que à noite, ele consegue dormir por força da natureza, ele dorme 3 horas, ele acorda e aí ele mama e mama Muito maravilhosamente bem. Não tem ninguém entrando na casa, não tem luz acesa, não tem isso, não tem aquilo. Aí esse bebê começa a suprir toda a necessidade dele à noite, né? Então toda a necessidade calórica está sendo suprida lá. Se eu, Fábio, chego e digo para essa mãe desse bebê de 3 meses, não dá mais mamada à noite, vai dar um desequilíbrio bem grande. Esse bebê vai desequilibrar, vai começar a mamar bem, mas eu preciso ir com calma, eu preciso ajudar a fazer essa inversão de relógio com calma, com tranquilidade, para que esse bebê comece. Então, o nosso trabalho juntos é incrível, né? Porque se esse bebê aí de 3 meses, ele segue não mamando bem, mas ganhando peso por causa da noite, esse bebê nunca vai ajustar essa noite. Ele tende a ser um bebê que vai acordar a noite inteira. Que ele vai ter 1 ano, ele vai ter 2. Eu tenho bebês de 3 anos que acordam de hora em hora para mamar. Então, quando chega até mim, é porque as mães já estão descabeladas. As mães não estão mais... Elas não suportam mais aquela perfeição de educação que a gente tem hoje em dia, né? Que são os ideais da educação. E elas não suportam mais essa livre demanda. Então, fazer esse equilíbrio, sem dúvida, é fundamental. E eu acho que tu deve ver isso bastante. Essa palavra, essas 2 palavrinhas juntas, eu digo que elas são mal explicadas para as pessoas. Livre demanda. Essa mesma mãe que me falou sobre essa questão do pai pegar o bebê, tá? Ela me falou, mas então, alguma coisa, não sei como é que surgiu o assunto dela, falou, tá, mas então, Dani, de novo, não vou fazer a livre demanda, uma coisa assim. Eu disse, não, a livre demanda é ótima, desde que ela seja feita de uma forma efetiva. Porque o que é livre demanda, né? Ela tem uma menina mais velha, e daí eu disse pra ela, a tua menina mais velha, ela tá sempre roendo alguma coisa e comendo o dia inteiro alguma coisa? Pode ser cenoura, não me interessa, pode ser a coisa mais natural, mais saudável do mundo. Um talo de alface, o que tu quiser, entendeu? Sim. Mas tu deixa a criança o tempo inteiro com um pé de alface roendo o tempo inteiro a criança, comendo, da hora que acorda até a hora que vai dormir? Ela come o dia inteiro? Não. Tá, então dá. Então tu nega... Eu olhei pra ela e disse assim, ai, que pecado, pobre dessa criança, tá sempre com fome então, né? É isso? Aí ela me disse, não. Aí, então, não tem lógica. Porque se uma criança com 3 anos a mais, por exemplo, ela consegue comer um pouco e ficar um X tempo, que vai ser diferente de qualquer outra criança para sentir fome de novo, tá? Ela tá respeitando um regime de livre demanda alimentar para ela. Exato. Tá? E que o bebê também. Então, ele é como se ele passasse com um pacote de bolacha embaixo do tempo, roendo aquele pacote de bolacha. Então,
Não tô comparando beijo com Claro, bolacha, claro, longe claro, entendeu? claro. Mas é só a lógica de tu tá sempre roendo alguma coisa. Então, não tem o porquê tu ficar fazendo isso o dia inteiro. Tu pode fazer as refeições, né? Os lanchinhos, as refeições bonitinhas. Agora, o que eu digo que a livre demanda ela é mal explicada, por quê? Porque quando a gente fala livre demanda, dá a impressão que aquela criança tem que estar no peito quase que O dia inteiro. constantemente. E o dia inteiro. E não necessariamente. O que a gente não faz é, eu olho para os bebês e digo, todos mamarão de 3 em 3 horas, ou todos mamarão de 4 em 4, ou a cada 2 horas e 35 minutos, bebês devem mamar por 15 minutos. Não! Cada um tem o seu isso ritmo, não. né? E aí a gente fala de ritmo biológico. O bebê está descobrindo qual é esse ritmo Exato. dele. E é por isso que eu não limito a mamada do recém-nascido. Porque no momento em que eu Exatamente. limitar essa mamada, esse ritmo se perde. Eu preciso analisar esse bebê. Qual é o ritmo dele? O bebê. Exatamente. Exatamente. Qual é o ritmo dele? E essas mamadas Isso. coordenadas, elas vão ajudar, sem dúvida. Mas aí tu vai ter uma rotina, como eu digo, baseada na livre demanda do teu bebê. Exato. E ao longo dos dias, tu vai observando o teu bebê, montar essa rotina, sabendo, ó, meu bebê quando mama muito bem, ele me dá um intervalo mais ou menos de tanto. E é óbvio que esses intervalos não são uma coisa rígidas, assim, totalmente engessadas. Não. E tu diz, olha só, a cada tanto e tanto tempo, sem variação, essa criança mama. Não, tu tem uma noção, tu tem uma ideia. Exatamente. E tu vai mais ou menos a partir disso conhecendo o teu bebê. Ponto. Exato. Então Exato. É incrível. O que é meio frustrante para muitas mães, porque as pessoas gostam de uma coisa mais certinha. A mãe que é mais né? organizada, ela tende a se frustrar bastante com essa questão, né? Porque esse bebê, toda mãe que tem uma organização, antes de ter filho, ela já era uma pessoa super organizada, ela tende a organizar o dia do bebê, antes mesmo de conhecer a necessidade dele. Então, é essa leitura, para mim, também muito clara e muito saudável da livre demanda. Para mim, a livre demanda dá certo quando a gente dá um espaço para esse bebê entender como é que está funcionando esse dia e, mais ainda, o resultado dela estar dando certo durante o dia é que esse bebê começa a mamar mais durante o dia do que durante a noite. Então, ele começa Perfeito. a se organizar dentro do claro e do escuro, ele começa a fazer 4 horas de soneca, de esticadinha ali no começo da noite. Opa, mas daqui uns 15 dias ele já fez 5 horas. Eu disse, olha, ele está mamando mais durante o dia. O mesmo acontece com o bebê que está em salto de desenvolvimento. Ele geralmente vai estar mamando bem durante o dia, já está esticando bem. Aí, de repente, ele precisa mamar mais para estimular mais leite na mãe. Aí ele vai para onde? Plim, para nossa noite. Então, ele começa a grudar no peito na noite e mamar mais. Ele tenta fazer um equilíbrio. Se a gente ajudar a voltar essa mamada boa pro dia, aí tá tudo certo. Mas aí a mãe que tá no salto de desenvolvimento e continua limitando mamada sem observar essa maior necessidade durante o dia, ela vai acabar acordando muito durante a noite, né? E aí são aquelas noites de hora em hora, provavelmente. Aí vai pro peito. Vai pro peito. E a mãe... E aí bate a insegurança. Não tem mais leite. E aí não tem mais leite. É incrível, né? Tu vê? Que horror. Então, o problema sou eu, e daí a insegurança bate. E, cara, o estresse, a insegurança, é fato que a produção de leite não tá baixa, mas vai ficar se continuar assim. Exatamente. Porque tu vai te cobrar tanto que tu vai esquecer de comer, de tomar água. Exato. E Dani, eu acho, não sei se tu estás observando na quarentena, se já tem chegado muito para ti, muita mãe com muita demanda externa, ou seja, o filho mais velho, as aulas online que tem deixado os pais de cabelo em pé, né? Então, tudo isso a gente... E é incrível, né? Porque a gente tem 2 leituras da aula online, agora só fazendo um gancho, porque essa mãe que tem que amamentar e que tem que cuidar do filho com a aula online, a aula online poderia entrar na nossa rotina como um momento em que o filho está fazendo a aula e nós estamos com o bebê. Mas a rotina não entra porque a gente perdeu a nossa rotina. Nós adultos perdemos. E aí a criança, quando a gente pensa em rotina, a gente diz, não, mas eu não vou estabelecer uma rotina. Rotina é muito chato seguir. Não, mas espera aí, todos nós, quando perdemos a nossa rotina, a gente tende a entrar num estado... A se estressar. Exatamente, um estado de estresse. Então, eu tenho recebido muitas mães, inclusive mães que já estão com o bebê, já estavam com o bebê dormindo bem,
mães dizendo, Fábio, eu não tá legal. Só que o não tá legal da nossa quarentena. É o nosso estresse nesse momento e que Tu acaba não precisa afetando nem sair da diretamente. quarentena. Exato, Eu não preciso exato. nem botar aula online, não precisa nada. Eu sempre digo para as mães. Eu tenho mais ou menos, obviamente, que não é aquela coisa do tipo assim, tu faz isso todos os dias de uma forma assim chatinha e quadradinha, mas Sim, a gente tem mais ou menos uma rotina de vida, né? Então, quando eu não consigo fazer as coisas que eu normalmente faço, meu Deus, eu fico muito mal-humorada, eu fico muito irritada, são coisas que eu exato. faço, tipo assim, as minhas atividades, a atividade física que eu faço regularmente, se eu matar aquela semana, se eu não fizer, no sábado e no domingo eu tô enlouquecida, eu não, digo, Exato. aumenta a dose da medicação, eu acho, porque eu não tô funcionando, sabe? Não Mas rola, é eu tô exatamente mal-humorada pra isso. caramba. É, Mas Dani, daí tu porque aproveita que novamente, né? descansou. Não, eu não Exato, descansei. Eu não descansei a cabeça. A exato. coisa fazia parte da minha rotina. É, E o que eu noto nas mães agora na quarentena? É que, na realidade, a aula online, ela não foi preparada para existir. Então, uhum. não é uma coisa que o que eu percebo na aula online? É assim, a escola manda a tarefa e os pais têm que fazer a atividade com os Sim, filhos. Então, não é tu botar uma criança na frente de um celular ou do computador e ter uma professora ali chamando a atenção, passando uma aula com uma coisa que seja interativa, que seja legal, com uma coisa que a criança tenha vontade de ficar e que seja interessante para aquilo. Não, é uma coisa que, tu na tens que estar real, do foi lado. transferido para os pais aquela coisa de estudar com a criança o material que a escola passou. Então, simplesmente tu passou uma atividade para os pais estudar com as É, crianças. exato. Teve uma mãe que eu atendi com o segundo filho, que já tá amamentando, só fez um ano agora, tá amamentando ainda, mas a gente tem se falado agora esses dias, ela me disse, Dani, eu tô me sentindo a pior mãe do mundo porque eu tô sendo a pior mãe para minha filha mais velha. Daí eu disse, como assim? Aí ela disse, porque tu vê, porque eu até estourei com ela esses dias por causa das escola, não sei o quê, não sei o quê. Eu disse, mas tu não é professora? Sim, Tu é a mãe dela? Tu nem exatamente. faz isso da vida? Exatamente. E daí ela me disse, como assim? Eu digo, tu dá aula? Não, tu faz outra Tu coisa, faz outra né? coisa. Então, do tipo, ela tava se sentindo a pior mãe do mundo, porque ela tava sobrecarregada. Obviamente, ela tem um filho que tava fazendo um ano, ela ainda amamenta, ela já trabalha, ela é autônoma, ela não parou de trabalhar nesse tempo. Então, ela tá trabalhando, o marido dela é médico, também trabalha, então também tá E a trabalhando. A amamentação, filha está em casa, não tem ninguém para ajudar, porque a pessoa que ajudava em casa não está vindo, porque pela por causa do questão da deslocamento. quarentena. Exatamente. Então ela ainda está estudando a tarefa que a escola está mandando com a mais velha, né? Ela está sem ajuda com o mais novo e com a mais velha e com a casa. E ela ainda diminuiu um pouco a atividade dela, mas então ela continua fazendo as coisas dela. Imagina a É, sobrecarga sobre essa pessoa. exatamente. É óbvio que Exatamente. ela vai É, descompensar. com É certeza. humano Com isso, certeza, tá todo mundo né? sobrecarregado, né, Dani? E aí a gente vai falar Entendeu? Então, do nosso sono, vai entrar diretamente aí a amamentação também. Já começa, em primeiro lugar, eu saindo da minha rotina, quando eu faço o meu exercício, que tu falaste, o meu exercício é algo que o meu corpo espera que toda segunda, toda quarta e toda sexta, às 6 da tarde, eu vou fazer meu exercício. Então a gente já está programado e a gente tem um ritmo que responde a esse momento onde a gente vai deixar o nosso corpo mais a mil. Se ele não entra naquele ritmo, naquela quarta-feira, a gente já fica um pouquinho achando estranho. E e a quarentena fez isso com a gente. Ela mexeu no nosso ritmo biológico. Nós perdemos todas as pistas que nós temos para regular o nosso relógio biológico. E junto a isso, a gente perdeu o contato com o sol. Muitos casos de família que no apartamento não bate sol e elas não estão descendo. Então, nós perdemos nosso contato com o dia. E eu tenho super indicado para os pais, nesse caso, para se expor o máximo que puder à claridade. Tá lá na cozinha o sol pela manhã, todo mundo para a vai cozinha pra pela cozinha. manhã, ficar um pouco lá, né? Vamos buscar tudo e criem rotinas em casa que consigam suprir uma necessidade. Então eu vou almoçar e depois de almoçar eu vou brincar com meu filho, né? Então criar algumas rotinas simples em casa vai ajudar a nos organizar e vai ajudar a organizar a mãe. E essas mães que estão com amamentação e sono do bebê pequeno, sem dúvida nenhuma tá mais difícil ainda, né? Porque elas estão dando Com conta de certeza. tudo e aí a amamentação acaba
diminuindo, muitas vezes pela questão do estresse, acaba diminuindo o fluxo, e muitas vezes a mãe tá acordando várias vezes durante a madrugada, né? E a gente sabe que... Tem uma pergunta aqui, Fábio, para Ai, nós, que a mãe já mandou várias eu perguntas. não vi aqui. Ela colocou que o bebê dela, ela tá para trás. Ela botou várias perguntas, ela colocou que o bebê dela mama várias vezes ao dia, à noite chega a dar intervalo de até 2 em 2 horas, que teoricamente ele botou aqui. Meu bebê mama muito bem, mas igual ele não dorme bem, nem de dia e nem de noite. Antes ela tinha colocado aqui que ele tem 4 meses, durante o dia tem sono de meia no máximo, e à noite ele acorda de 2 em 2 horas para mamar. Aí ela pediu para saber como saber se é fome ou não. Eu acho que no primeiro momento a gente Como tem que saber? lembrar que não é só a amamentação que envolve o nosso sono. A amamentação é a base. Para mim, esse bebê tem que estar bem nutrido, né? Sempre eu pergunto, tá crescendo e tá ganhando Sim. peso? Podemos trabalhar o sono. Em qualquer idade, né? E principalmente num pequenininho. Um dos pontos principais também é, com 4 meses, já começar a implementar uma rotina, né? Esse bebê precisa estar dentro de uma rotina, ele já vai... não... Além da rotina da amamentação. Exato, exato. A amamentação ainda vai ficar na livre demanda, né, Dani? Esse bebê já vai ter uma leitura... Que também... que é livre demanda dentro da rotina do bebê. Claro, exato, exato. Fundamental Tem que falar. deixar... Fundamental falar. É dentro da rotina desse bebê o que ele estabeleceu como livre demanda. E aí a gente precisa de soninhos durante o dia, sim. É comum o bebê fazer meia hora de sono, até os 6 meses ainda é comum a soneca de meia hora. É melhor mais? É melhor mais, se puder esticar, ajudar com um embalinho quando acorda, ajudar com uma intervenção para que esse bebê retome o soninho e consiga dormir um pouco mais. Bebês com sonecas mais curtas vão dormir mais vezes durante o dia do que aquele bebê que dorme com 4 meses 3 sonecas de 1 hora e meia. Então aí a gente precisa. E é fundamental que vocês comecem a estabelecer essa rotina de sono. Que ele consiga ter horários de sono, que ele consiga, porque novamente a gente está falando de uma questão fisiológica. Eu preciso regular esse reloginho dele, e se ele não veio com esse reloginho que foi mostrando sinais e já estabeleceu uma soneca em tal horário, outra soneca ao redor de tal horário, eu vou precisar trazer de fora para dentro. Então, se ele não traz de dentro para fora, que alguns bebês dão essas pistas pra gente maravilhosas, olha, ele costuma fazer uma soneca de manhã, uma soneca no começo da tarde, uma soneca... Isso ótimo, mas tem bebês que não fazem, gente. Então, a gente precisa ficar atento a esses bebês e precisa ajudá-los a organizar isso também. E eu acredito que também tem uma coisa muito importante. Como o bebê vai crescendo, aquela coisa que a gente falou no início, no recém-nascido, a gente tem aquele bebê que come, dorme, come, dorme. E à medida que o bebê vai crescendo, não que ele tenha ficado, nossa, tá grande pra caramba, já é uma criança crescida. Não, ele tem 2, 3, 4 meses. Ele ainda é um bebezinho, né? E a gente vê, é um bebezinho. Exato. Só que, principalmente para a mãe, ela sempre vai olhar e vai ser um bebezinho pequenininho ali. Mas ele já não é aquele bebê que vai só comer e dormir, né? Ele vai ter alguns momentos que ele não vai estar tão dormindo e não necessariamente ele está com fome e volta ao seio. Exato. Só que eu mexo com as mães que, tipo, se a criança estiver chorando porque ele tá infartando, como eu digo, e eu colocar no peito, ele não parou de infartar. Exato. Ele só infarta bem quietinho. Exato. Foi o que eu falei da questão do acalmar, né, Dani? Às vezes esse bebê consegue acalmar de uma outra forma, mas isso é interessante, porque quando a gente fala nesse bebê, a gente precisa começar a ler também esses pontos, né? O que é aquele choro da amamentação, o que é o choro da fralda suja. E quando a gente tem essa modernidade das tecnologias, que a gente já falou da influência da mídia social na nossa amamentação, no nosso sono, eu falo também da influência dos aplicativos. Então, muitas mães chegam até mim e dizem, eu tenho um aplicativo do salto de desenvolvimento. Meu bebê está em salto de desenvolvimento. Esse bebê, às vezes, está chorando porque ele tem um dente nascendo. Porque ele está começando tá com uma meia que está machucando. E esse bebê está chorando. Só que se tu estiver com a meia machucando e tu botar no peito, ele vai parar de chorar. Ele vai parar de chorar, com certeza, sem dúvida nenhuma. E na hora que tu tirar do peito, a meia vai acontecer de novo. Exatamente. Então, eu acho que o legal é a gente começar a ampliar e fazer uma leitura maior desse bebê. Porque se eu tenho esse aplicativo que me diz que aos 8 meses o bebê entra em ansiedade de separação, eu espero chegar o dia 24 desse mês, que é quando ele faz 8 meses, e esse bebê começa a chorar porque começou um dente a nascer.
Aí eu digo, pronto, tá. Então eu não tomo conta do Ansiedade. dente. Eu não tomo conta do dente. É a ansiedade aquela. É, exatamente. Então eu acho que o que eu vejo hoje é que é muita coisa externa e bloqueando essa questão da leitura do bebê, né? Então a gente precisa fazer essa leitura desse bebê com a fralda que tá suja, com a meia que tá apertando, com a fralda que eu apertei demais, com alguma questão que possa estar incomodando esse bebê. Então o aplicativo da amamentação, por exemplo, que eu vou lá e coloco que horas eu amamentei, ok, porque daí eu vou saber, eu amamentei tal hora, agora eu posso ajudar de outra forma. Mas existem bebês que mamam mais tempo durante o dia, sim. Mas existem bebês que às vezes também preferem dar um espaçamento maior. E se a gente insiste nesse espaçamento muito curto, e aí eu digo, quando eu falo é assim, gente, é bem, para deixar bem claro, né? Aquele bebê que de 20 em 20 minutos mama. Aquele bebê que de 30 em 30 minutos mama, né? Então, esse bebê realmente está mamando, esse bebê realmente está precisando desse mamar, ou ele não está mamando efetivamente às 2 e às 2h20 ele está com fome de novo, né? Então, aí, novamente, o que a gente falou no começo, a gente precisa buscar alguém para auxiliar na amamentação, sem dúvida alguma. Eu vejo muito isso. Eu acho que as coisas se misturam muito hoje em dia. Acho que se criou muita rotina, muita coisa do tipo assim, os bebês é livre demanda. Então tá. Então não se pode criar nenhuma rotina. Eu não estou falando em rotinas implementadas obrigatoriamente de tanto e tanto tempo, ou isso ou aquilo. Eu digo que desde que o bebê nasce, a gente começa a observar o bebê e tu vai percebendo alguns comportamentos no bebê. Isso. E o bebê vai te mostrar de quanto tempo ele tem fome. E tu prestando atenção nisso, tu não vai padronizar todos os bebês. Não existe um bebê igual ao outro. Não. Se não tem um igual ao outro, não. Eu não posso obrigar que eles mamem todo o tempo ou de tanto em tanto tempo. Exato. E nem por tanto tempo. Exato. Né? E mais, eu não consigo obrigá-los a dizer, os bebês que mamam muito, eles mamam por 40 minutos. Quem falou, gente? Pelo amor de Deus. Às vezes o bebê mama muito bem em 10 minutos. E o outro se enrolou e não mamou nada por 1 hora. Dormiu. Então, dormiu. Dormiu o tempo ali, inteiro. Isso é uma dificuldade que as mães têm bastante, né? Quando é que tá dormindo, quando é que tá mamando? Porque às vezes, mesmo dormindo, ele segue aquela mexidinha de boca e a gente tem dificuldade de ver essa diferença. Bem isso aqui, Vai dizer que não é isso aqui, Isso aqui, É isso aí. É isso aí, completamente. Dormindo, bem faceiro. Dormindo, exatamente. E esse bebê... E aí eu acho interessante deixar uma dica legal. Esse bebê, ele no recém-nascido ainda vai precisar dessa ajuda, inclusive porque parte da melatonina vem do leite materno lá no começo, né? Ele não produz 100% sua própria melatonina. Então ele tá nesse processo e vai precisar dessa ajudinha. Agora, depois, é importante a gente ir apresentando formas de dormir. Então, a entrada do pai é muito bonita. A entrada do pai no processo do sono, ela é linda, porque o bebê começa a entender que existem possibilidades diferentes de dormir, que não só uma, que não só mamando. Então, quando o pai entra, é uma coisa incrível. Eu já tive pais que o bebê só dormia com o pai de tal forma. Eu tenho um pai que é maravilhoso, Legal. Que o bebê ficava de barriga para baixo, ele dizia, Fábio, barriga para baixo, cabeça para o lado assim, e aí eu fico fazendo, mas aí eu tenho que ritmar num passo tal, ele dizia, no passo X. Se eu faço mais rápido, ele começa a se mexer. Então, assim, a gente cria todas essas questões, principalmente quando esses bebês estão mais agitados. Então, a gente descobriu que naquele dia ele dorme dessa forma e parece que ele só pode dormir dessa forma. Mas, na verdade, foi uma forma que a gente conheceu e a gente pode ir apresentando outras. Eu costumo dizer, Dani, sempre nas lives, se o pai fala inglês e a mãe fala francês, o bebê vai falar inglês e francês e com cada um. A mãe vai falar o inglês com o pai francês. Agora, se eles só falam português, eles não podem esperar que o bebê fale francês. Eles vão ter que ensinar esse bebê, levar para a escola de francês, talvez levar para um intercâmbio para esse bebê concretizar o francês. Então, quando a gente fala em sono, em amamentação, e acho que a amamentação mais ainda, o pessoal pensa que é só instinto, né? Existe um aprendizado por trás, existe um eu apresentar para o meu filho um caminho diferente. Então, se eu durante 1 ano mostrei para ele que só pode dormir no peito, ele automaticamente vai olhar para a mamãe e dizer, contigo é só no peito. Com o papai é no braço esquerdo. Né? Então, ele vai criando esses aprendizados porque a gente vai estimulando isso neles. A gente que apresentou.
e é isso que eles têm como sono. Então, o mais importante para mim é a gente apresentar diversas formas de dormir para esse bebê, né? E claro, automaticamente mostrando que a amamentação é uma das possibilidades que ele pode dormir mamando, mas que existem outras tantas também que ele pode dormir, né? E é bem importante. Pode sair mamado, como eu digo. Exatamente. Ele pode sair mamado. Exatamente. Não ficar dormindo no peito Com dessa certeza. mãe. Até porque a mãe vai cansar, gente. Com certeza. A gente tem que pensar muito nessa mãe. Com certeza. A mãe que vai Que é o estar que lá. eu vejo muito hoje. É. A mãe tá ali o tempo inteiro. E, tipo, as mães hoje não deixam. Tipo, tu não deixou de ser a Fábio, Sim. não deixou de ser esposa de alguém, filha da fulana, sabe? Amiga da ciclana. Tu não precisa deixar de ser isso para ser a mãe do fulaninho. Sim. Tu pode ser a mãe do fulaninho e ser todas as outras coisas que tu vai Sim. ser. É mais uma atividade na tua vida. Só que as mães hoje eu vejo que elas se cobram muito, porque parece que elas querem continuar sendo o que elas são, mas, meu Deus, eu não posso querer. É. Eu sou errada em querer. Não, eu não posso mais, eu tenho que abrir mão de tudo para ser aquela mãe Exato. linda do que as pessoas imaginam que eu vou querer ser. E se tu não quiser, meu Deus do céu, eu devia morrer por querer não ser isso, entendeu? Tipo, não, tu não devia. Exato. Tu tem que achar bom. O começo... Porque tu estando bem, o teu filho vai estar bem. Exatamente. O começo é uma confusão muito grande, né, Dani? O começo é uma fusão, o começo é mãe e bebê, e aí vai aos poucos, quando nasce, vai fazendo esse processo de individuação que tem e toma um tempo, mas a gente precisa ajudar nesse processo de individuação. Pelo bebê, ele vai ficar durante 4, 5, 6 anos ali, né? Mas ele precisa... Grudado! Exatamente, e não adianta, o processo de individuação a gente trabalha inclusive com adultos, né, que claro. Qual é a tua vida, qual é a tua necessidade, então, é uma questão psicológica muito grande envolvida, que a gente precisa fazer essa leitura, claro. né, de como que foi, o que eu entendo que é uma mãe, o que eu entendo que é o pai, e assim eu vou me portar provavelmente com meu filho. Então eu preciso elaborar essas questões, entender o meu pai e a minha mãe, como meus pais e minhas mães, e começar, a partir desses exemplos, utilizar algumas estratégias que eles utilizavam, mas criar as minhas próprias, para eu poder, então, ir mostrando para esse bebê, ó, agora a mamãe deu de mamar, tu vai ficar com o papai e a mamãe vai lá na academia. A mamãe vai ficar 40 minutos na academia. E tá tudo certo, não tem problema. A mamãe pode ir 40 minutos ali pra academia do prédio, não tem... E a gente precisa começar isso pouco a pouco, não precisa sair para outra cidade, né? E eu tenho muitas mães que fazem isso, que esperam chegar um momento muito difícil, que elas não têm opção para fazer essa... E aí a ruptura é grande. Aí a ruptura é muito forte. Ruptura é brusca. Brusca, exatamente. Então, esse espaçamento, né, a gente nasce fusionado. E a gente vai aos poucos, cada um tendo seu espaço. E isso aqui não tem absolutamente nada a ver com perder o vínculo. E é esse o medo. E é isso que eu leio em muitas mídias sociais. Como se isso aqui fosse perder o vínculo, bem pelo contrário. Isso só vai acontecer quando o vínculo estiver muito forte. Né? Isso só vai acontecer quando esse vínculo estiver muito bem estabelecido e muito forte, que o bebê pode estar aqui, então, e a mamãe pode estar aqui. E aí fica legal e fica bonito. É muito bonito, né? Falar sobre evolução humana. É muito lindo, né? É legal até meia-noite aqui. Pois estão nos cobrando que nós passamos nosso tempo lá. E muito já. Muito. Olha só. Não, se deixar nós duas aqui, a live vamos não acaba, tagarelar até. Vai ser uma semana. Sim, vão nos cortar, vai cair no Instagram. Não. Denunciar o nosso Instagram daí. Que legal. Gente, algumas perguntas eu acho que ficaram aqui. A gente vai tentar responder e mandar para vocês as respostas que foi passando, a gente foi falando. Eu acho que eu vou tentar deixar alguma dica aqui, depois a Fábia acho que depois deixa. Que eu vejo, assim, de um modo muito geral, assim, acho que o sono e a amamentação, elas andam muito ligadas, e eu acho que começa desde o início isso, sabe? É bem isso que a Marisa, acho que falou numa das lives agora essa semana com o Dr. João, que a mãe e o bebê, ela tem um início muito grudado, e aos poucos vai existindo esse separar, entre aspas, da mãe e do bebê, né? Mas é um ser único no início ali, que estão juntos mesmo. E após o nascimento, essa separação é uma separação de corpos, digamos assim, no nascimento, que não é uma separação... psicológica. Separou o corpo, mas é uma separação psicológica que não acontece naquele mesmo momento. Exato. E até isso acontecer, demora um tempo. Mas essa separação tem que ir acontecendo, a mãe tem que se permitindo isso. E isso é importante tanto para a mãe quanto para o bebê. Exato. E é muito bom que isso aconteça de uma forma gradual, tranquila. A mãe tem que permitir que o bebê cresça, desenvolva, é bom para ela, é bom para o bebê.
a amamentação vai ser melhor, tudo vai acontecendo melhor, né? Quando a gente fala em livre demanda, rotina, eu digo que a gente se confunde muito nesses termos hoje, porque eu acredito que a gente montar uma rotina, não é uma rotina, exato, é uma organização das mamadas desde o início dessa criança, é excelente para essa mãe. Essa mãe tem que conseguir descansar, tem que conseguir comer, tem que conseguir ter o tempo para ela. Não me interessa o que é importante para ela. Se importante para ela é ir na esquina e cuspir na esquina e voltar para casa, se isso faz falta para ela uma vez por semana, ela tem que conseguir fazer isso. Porque senão ela não vai passar os 2 primeiros meses. Vai ser extremamente desgastante para ela não cuspir na esquina. Sim. Então, essas rotinas têm que ser implementadas. E essas rotinas não é uma rotina quadrada, aquela coisa quadrada. Exato. Mas é uma coisa de ir observando o bebê e ir acertando a carruagem. A carruagem vai andando, as abóboras vão se acomodando, assim, e a coisa vai fluindo. E uma nova rotina de vida para aquela nova família vai acontecendo, né? E aí, aos poucos, as coisas vão entrando. Claro que não é a coisa mais simples do mundo, né? Vai ter alguma dificuldade, mas a gente não pode começar a colar placa, como eu digo, e não enxergar aquilo. E, meu Deus, eu sou a pior mãe, eu não estou fazendo nada certo. Não, eu vou olhar e eu vou ver o que está acontecendo. Eu vou tentar analisar meio friamente, eu vou ver onde é que... O bebê te dá sinal, presta atenção no teu bebê. Sim, com certeza. E não no dos outros. Com certeza, Dani. Eu acho que tu falaste é muito importante. É a gente começar a entender que existe esse momento mais confuso no começo e que é uma confusão, inclusive, fisiológica, né? A gente sai de um parto, a gente esvaziou tudo ali. E então, os hormônios estão a 1000 e o blues, pode acontecer uma tristeza no pós-parto. Isso é muito comum, gente. Uma tristeza no pós-parto. A depressão pós-parto é uma coisa. A tristeza no pós-parto é outra. Bem diferente. A gente se depara com um momento em que a gente está deixando de ser filho de um lado e começando a ser mãe do outro. A gente nunca vai deixar de ser filho, né? Mas a gente vai abrir um espaço para começar a cuidar ao invés de ser cuidado. E para muitas pessoas isso pesa, e para a maioria isso assusta. Ou para grande, mas se não todos, né? Isso para todos provavelmente deveria assustar, porque é um passo muito grande que a gente dá. Então, para o soninho, eu acho importante a amamentação tá bem. Eu acho importante esse bebê estar mamando bem, fazer essa leitura de que quanto tempo meu bebê mama, saber que isso vai variar. No momento em que ele crescer, ele vai começar a mamar um pouco mais. No momento em que ele estiver estabilizado, cresceu, estirou, vai começar a espaçar um pouco mais e depois já diminuir de novo. Essa maleabilidade é que a gente tem que ter com o sono e com a amamentação. Meu bebê nasce dormindo praticamente 24 horas, ele vai aprendendo a ficar acordado e nesse meio tempo eu vou aprendendo a interagir com ele e a fazer uma leitura do meu bebê, não como no livro que está escrito lá, mas como meu bebê como único. Porque sim, cada bebê tem a sua necessidade de amamentação e de sono. Ontem mesmo eu falei com uma família, eles me disseram, Fábio, com o primeiro a gente não tinha rotina, ele dormia a noite inteira. Com o segundo, eu não pude fugir da rotina, eu tenho que ser assim, ó, categórico com a minha rotina, porque ele não consegue nem comer, nem dormir se ele não tá dentro dessa rotina. E agora na quarentena deu uma bagunçada, a gente conversou, mas é uma família que super tá dentro do processo junto comigo, que é que eu nem digo, né, Dani, não adianta nos chamar e a gente ficar sozinha no processo, a gente tem que estar junto com a família. Então eu acho... A gente não faz mágica. Exatamente. Então é importante a gente lembrar disso, né, a rotina, eu gosto pro início do nome sincronização. Sincroniza o teu dia, vai encontrando onde que o teu dia sincroniza legal. Isso vai te levar ali pelos 3, 4 meses a ter uma rotina mais estabelecida do sono e por que lado anda a amamentação? Anda depois do sono, antes e depois, né? Então vocês já vão ter essa leitura, mas tenham, gente, leiam o seu bebê ao invés de ler lá na internet um e-book ou isso ou aquilo, porque isso é o mais importante. Cada bebê é único e não adianta. Os e-books nos ajudam a ter uma ideia, mas não nos ajudam a ler o nosso bebê, né? E a nossa necessidade de sono. Exatamente. Então é isso. Exatamente. Vamos lá e terminar, porque senão a gente vai até as 4 da tarde. Então tá. Mais ou menos. Gente, muito obrigada. Muito obrigada. A gente vai ver as perguntas que ficarem aqui. Vamos tentar mandar para vocês a resposta daí, tá? Agora eu tenho que tentar fechar e salvar essa coisa aqui. Qualquer coisa eu vou pedir socorro pra Camila. Camila, nos ajuda. Eu tô com outro telefone aqui pra ligar pra ela. Muito coisa. bem, a gente vai se salvando.
Então tá bom, um beijo Fabi, grande. muito obrigada, Adorei muito também. obrigada. Beijo, gente. Se Obrigada cuidem. aí. Boa quarentena Beijo para todos nós. também. Beijo, tchau, tchau. Obrigada igualmente. Beijo. Tchau, tchau.